Olá pessoal, boa noite. Então vamos gravar aqui a nossa aula, capítulo 6 sobre exceções. Ok? Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre entender o que são exceções, o propósito de exceções, né? A utilização de blocos try-catch. Try vai demarcar o código que pode lançar uma exceção, potencialmente vai lançar uma exceção, e os blocos catch que tratam a exceção, né? Caso a exceção seja lançada, ela vai ser tratada dentro dos blocos catch, delimitando qual é o tipo de exceção, ok? Entender os tipos de exceções, né? As categorias, ver como é que a gente faz para lançar exceções e, por fim, as classes de exceções mais comuns que você precisa saber o significado delas para o exame, ok? Então, qual é o propósito de exceções? Ao invés de você deixar o seu programa quebrar, né, e aparecer na tela do usuário aquela pilha de exceções, de mensagens incorretas, de mensagens de erro que só o programador entende, você pode tratar exceções específicas e aí notificar o usuário com mensagens mais amigáveis, mensagens que ele consiga entender. Além disso, você pode aproveitar e salvar alguns dados, algumas informações, gravar as mensagens das exceções no log, né, caso você considere necessário, para identificar melhor a causa raiz do seu problema, certo? Você também pode guardar o resumo da execução da exceção, ou seja, a pilha de execução e analisar aquela pilha de execução para identificar onde o problema raiz ocorreu, em qual classe, em qual método, em qual linha de código, certo? Se isso for possível, ok? Então, as exceções são um caminho de execução fora do fluxo pretendido. Então, você tem um fluxo normal, quando você sai do fluxo normal, você cai no fluxo de exceção. Certo? Beleza. Então está aqui o código excepcional, um exemplo de código excepcional, algumas exceções para notificar o programador. Então aqui, ó, uma classe final, o nome dela é badArrayWork, certo? O nome da classe badArrayWork. Eu tenho um método main aqui dentro da classe, ela está definindo um array de tamanho 3. E olha, observe que quando ele faz um for, ele vai da posição 0 até a posição menor que 4, ou seja, a posição 3. No entanto, o array de tamanho 3, ele vai da posição 0, 1 e 2. Ele não tem a posição 3. Como ele não tem a posição 3, quando o i chegar a ser 3 e ele tentar acessar o índice 3, vai lançar um array index out of bounds exception. Está aqui a mensagem embaixo, certo? E ele vai dizer exatamente qual é a linha. No caso aqui é a linha 53. Então aqui seria a linha 53, onde ele vai lançar a exceção. Ok? Então, essa exceção ali, ela é do tipo runtime exception, certo? A gente não vai ter nesse gráfico aqui, mas a gente vai ter em outro gráfico explicando melhor, tá? Então, só mostrando para vocês que todas as exceções são do tipo trueable, lançáveis. Elas podem ser erros, no caso de erros fatais, ou exceções que você pode tratar, certo? Se ela for só uma exception, você é obrigado a tratar. Se ela for uma runtime exception, como no caso do nosso exemplo anterior, você não é obrigado a tratar. Por isso que eu não tenho try-catch aqui, certo? Então, o throwable herda implicitamente de object e implementa a interface serializable. Então, toda excepção é um objeto e é serializável. Todo erro é um objeto e é serializável. E todos erros e exceções são throwable. Então está aqui a nossa classe Trueable, certo? Do pacote JavaLang, pacote default do Java. Dois construtores, um que não recebe nenhum parâmetro, outro recebendo a mensagem como parâmetro no momento da criação. Eu consigo recuperar essa mensagem com getMessage e consigo imprimir todo o stack trace, ou seja, toda a pilha de execução até chegar na minha exceção de origem, certo? Ok? E o método toString que a gente herda da classe Object. Ok? Então, ó, o stack trace ele guarda todas as chamadas de método, né, para o ponto onde o objeto foi lançado. Então, esse print stack trace vai mostrar todos os métodos que foram chamados, toda a sequência até o problema raiz, lá, a causa raiz. Certo? Então, aqui mais um exemplo de array index out of bounds exception. Olha só. Ele vai mostrar a pilha de execução. No método main, na linha 19, então seria o método main aqui, ó. Linha 19 ele chamou call1,
certo? E aí ele vai chamar o call1, seria a linha 6. Então, daqui o call1, na linha 6 ele chamou o call2, certo? E aí o call2 lá na linha 10, que seria essa, chamou o call3. O call3, lá na linha 14, né, tentou acessar a posição 0 do array inits, certo? Ok? No entanto, inits, que seria o array args, que ele passou aqui no começo, não tem nada dentro dele. Esse array está vazio, ele tem o tamanho dele é 0, então ele não tem nem a posição 0. Não tem nada dentro desse array, é um array de tamanho 0, certo? E aí ele lançou um array index out of bounds e saiu mostrando aqui, ó, até a origem, primeiro método que chamou, até chegar no último método, certo? Esse seria o stack 3. Então, tratando as sessões. Primeira dica, não capture código incorreto. Corrija esse código. Fix it, certo? Então, código incorreto induz a exceções do tipo unchecked exception, como é o caso aqui, certo? Isso é um código errado. Eu estou tentando acessar uma posição que não existe. Eu precisaria verificar antes aqui se esse inits tem tamanho pelo menos igual a 1 para poder acessar a posição 0. Então, o meu código está errado. Eu preciso corrigir, certo? Agora, trate a exceção que você não pode endereçar, que você não pode corrigir, certo? Essas exceções são do tipo checked. Por exemplo, quando eu crio um formulário onde o usuário vai preencher os dados dele, e aí ele vai preencher um dos dados, seria o CPF. E aí, quando ele submete esse CPF, eu preciso verificar. Esse CPF que ele submeteu, ele um número, ele colocou somente números? Não, então eu vou lançar uma exceção, porque ele não digitou números, digitou apenas digitou letras no lugar de números. E aí o meu código que chamou esse validador, ele vai tratar a exceção, vai verificar que o usuário digitou um CPF errado, e aí vai lançar para o usuário a mensagem, ó, o seu CPF está incorreto. Ok? E aí, condições de erro são aquelas condições que você não consegue tratar, certo? São condições fatais, onde o código é eliminado, abortado a partir dali. A execução do código é abortada. E aqui está um diagramazinho mais completo, ó. Trueable lá em cima, aí eu tenho error, tudo que for error ou for runtime é do tipo unchecked, ou seja, o programador não é obrigado a tratar. Tudo que for exception ou herdar de exception diretamente é do tipo checked, ou seja, o programador é obrigado a tratar. Se o método é definido com throws exception, quando eu chamar esse método eu sou obrigado a usar try, colocar esse método dentro do meu bloco try, porque ele lança uma exceção do tipo checked. Ok? Então aqui ele mostra um exemplo de um código que usa a classe thread, né? E ele bota a thread para dormir bem aqui nessa linha. Manda ela dormir por 5 segundos. Pode ser que haja uma interrupção nessa thread. Né? Pode ser que ela acorde antes do tempo. Se o Java decidir que ela precisa acordar antes do tempo, ele vai lançar uma interrupted exception. Vem aqui e aí vai ser executado esse código aqui de baixo. Ok? Então aqui o exemplo do nosso try catch, né? Try catch e o catch definindo qual é a exceção, que é a exceção que pode ser lançada nesse método aqui. Beleza? Eu posso ter também múltiplos catches, certo? O detalhe é o seguinte, se eu tiver vários catches, a exceção pai, ou seja, a mais genérica, que ela está mais acima, ela deve vir por último. Por isso que ele colocou aqui exception no final. Se vier primeiro, vai dar erro de compilação, porque vai sempre cair na primeira, certo? Que ela é mais genérica, então ela tem que vir por último. Tem aqui um exemplo onde ele define que essa classe customer lança uma exceção, certo? No momento da criação, pode lançar uma exceção. E aí eu sou obrigado, quando vou criar o objeto, a colocar dentro do bloco try. Por quê? Porque essa exceção aqui, que está definida aqui embaixo, no such customer exception, ela herda diretamente de exception, ou seja, ela não é um runtime exception, ela é uma exception. Checked, eu sou obrigado a tratar. Pronto. Antes a gente ver essa lista de classes aqui, que são as classes que vocês precisam conhecer.
para prova de certificação, OCA, certo? Eu vou só mostrar aqui para vocês essas duas classezinhas aqui. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiramente, essa classe test exception, certo? Ela tem um método teste aqui, ok? Que lança um exception. Ou seja, se eu chamar teste, eu sou obrigado a tratar, certo? Beleza. Então, quando ele chama aqui, ó, ele tem que chamar esse teste dentro do bloco try. Ok? E aí, eu tenho um método catch para tratar o lançamento da minha exceção. Aqui, como está verdadeiro, o que vai acontecer? Se verdadeiro, ele vai lançar essa exceção aqui, que vai ser tratada aqui dentro, né? Onde ele vai imprimir a mensagem, vai imprimir o stack trace e depois vai imprimir a própria exceção. Certo? E aí no final ele imprime o finally, porque o finally sempre é executado. Ok? Então, vamos ver aqui. Ó. O nome da classe é test exception. Java test. Tem mais, né? Test exception. Olha só. Ele imprimiu a minha mensagem, imprimiu o stack trace e no final imprimiu o finally. Certo? Mas se eu não tivesse o true aqui, se fosse false, ele não vai lançar a exceção, não é isso? E vai pular diretamente para o final. Então, compilar aqui. Compilei, agora vou executar. Olha só. Nesse caso, ele pulou direto para o finally, porque eu coloquei false e aí ele não lançou a exceção. Certo? Pronto. Essa outra classe aqui vai mostrar como é que a gente cria condições de erros que a gente não consegue tratar, tá? Então, eu vou forçar aqui nesse primeiro caso, gen exception initialize error. Ele vai ter um bloco estático aqui, tá? Onde ele tenta imprimir o tamanho da string S, que é uma string estática de classe. No entanto, o S é nulo, ou seja, quando eu tentar acessar essa classe, ele vai executar o bloco de inicialização estático e vai lançar um null pointer exception nesse ponto, porque ele tenta acessar o atributo length de uma referência que não aponta para nenhuma string, ou seja, de uma referência nula. Vamos ver isso executando, né? Java gen exception initialize erro. Olha só. Amor, tô só gravando aqui a aula, tá? Vou já te pegar aí. Tá bom? Tá, beleza. Tá, beleza. Pronto, podem ir pra lá. Vamos lá assistir. Então, ou seja, ó, como eu falei para vocês, ele vai lançar um null pointer exception causado por um exception initializer, né? Causado nessa classe aqui, na linha 12, que é exatamente aqui, ó, onde ele tenta pegar o length desse cara. Ok? Logo aqui abaixo a gente tem uma outra classe chamada gen stack overflow exception. Aqui ele vai lançar uma exceção de stack overflow. Oi, meu amor. Alô? Eu acho que ela ligou por engano, Miguel. Toma aqui o celular. Se ela ligar, tu fala com ela, tá bom? Que eu tô gravando a aula aqui. Vai lá, vamos assistir o desenho. Então aqui ele vai lançar um stack overflow, por quê? Ó? Aqui no método main ele chama o método do not code this, né? Não crie um código como esse. E aqui ele chama recursivamente ele e ele fica fazendo chamadas recursivas infinitas. Até que eu vou estourar a pilha da minha memória RAM e vai lançar uma exceção. Vamos ver aqui. Ó. Java gen stack overflow, né? Olha só. Ele saiu, ele chamou tantas vezes o meu método de forma recursiva que ele deu um erro que eu não consigo mais tratá-lo, né?
Então, nessas duas situações aqui, eu criei erros, né? Eu gerei dentro do Java erros que eu não consigo recuperar. Eu estourei a minha pilha de execução e aqui eu criei um erro quando eu vou inicializar a minha classe, de cara eu não consigo inicializá-la porque tem um erro aqui onde essa string é nula. Então são erros irrecuperáveis. Ok? Beleza. Retornando aqui para os slides, então eu vou deixar para vocês pesquisarem aqui essas exceções com mais afinco, mais arithmetic exception, exceções quando a gente vai fazer cálculos aritméticos, né? Isso aqui vocês já conhecem, vou tentar acessar uma posição incorreta do array. Cast exception, tento fazer um cast para um objeto que não é daquele tipo. Aí o exception relacionado com entrada e saída de dados, ou seja, escrita em arquivos, etc. No pointer exception, quando você tenta acessar um atributo de uma referência que está apontando para nulo, não para um objeto real. Number format exception, eu tento criar um número num formato incorreto. Por exemplo, eu tento criar um double e passo um string com a letra A. Ele não vai aceitar number format exception. Security exception, quando eu burlo quando eu gero alguma exceção de segurança dentro do Java, tento burlar alguma regra de segurança do Java. Unsupported operation exception, quando eu tento chamar uma operação em um objeto e aquele objeto não suporta aquela operação, não implementa aquela operação. Ok? Então é isso, pessoal. A parte de exceções da OCA é bem tranquila, não tem muita coisa. No OCP, sim, ele vai tratar mais, a gente vai ter um outro capítulo sobre exceções, onde ele vai tratar especificamente da sintaxe do Java 8 em mais profundidade, mas isso vai ficar para outra aula, em outra oportunidade. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai resolver implementar as questões desse capítulo 6, mas que são bem tranquilas, acho que vocês vão desenrolar facilmente. Um abraço e até a próxima aula.